Palavras que falam ao coração. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo que vem direto do coração de Deus para o seu coração. E a palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 12 ao 15. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre aquela figueira que Jesus amaldiçoou. Vamos aprender um pouco o que Jesus nos ensinou em relação a essa figueira. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Gente, eu quero falar um pouco sobre essa figueira que Jesus amaldiçoou. Nós temos aqui uma lição muito interessante, muito importante, que Jesus nos ensina através dessa figueira. Como eu li agora há pouco, a Bíblia narrando o que Jesus fez com essa figueira. E o que significa, o que representa essa figueira? Essa figueira, ela representa a aparência de uma pessoa religiosa. Como assim a aparência de uma pessoa religiosa? Por quê? Porque quando Jesus olhou para aquela figueira, a palavra do Senhor conta que Jesus estava com fome. Então Jesus ali ficou um pouco aborrecido, vamos dizer assim, porque ele estava com fome e não tinha nada naquela figueira, não tinha frutos naquela figueira. Era uma árvore linda, era uma árvore que tinha folhas, as folhas estavam verdes, era uma árvore bonita. Só que era só aparência. Ela só tinha aparência, mas fruto que era bom, aquela árvore não tinha. Então, por isso, Jesus foi lá e amaldiçoou aquela árvore. E o que nós entendemos? O que eu entendo com isso? O que Jesus quer nos ensinar através dessa figueira? Que Jesus, ele não olha para a aparência. Quantas pessoas são religiosas? Pessoas que têm cargo na igreja, talvez pastores, obreiros, levitas, né? Tem cargos ali dentro da igreja, mas são pessoas religiosas, são pessoas que apenas cumprem um ritual, assim como eram os fariseus. Os fariseus eram assim, eles cumpriam um ritual, eles conheciam a palavra, eles ensinavam tudo certo, porém eram pessoas que não andavam na verdade, não andavam no caminho da salvação. Eram pessoas apenas religiosas, pessoas que conheciam tudo, mas não viviam, não praticavam aquilo que estava escrito, aquilo que eles ensinavam. Por isso Jesus falou que o povo poderia fazer tudo o que os fariseus mandavam, porém não deveriam seguir o exemplo deles, porque eles não tinham frutos. O fruto deles era podre. O fruto deles era de inveja. Eram pessoas invejosas. Eram pessoas arrogantes, que se achavam melhor que os outros. Se vestiam dos pés à cabeça, como tem hoje. Mas são pessoas que são sujas por dentro, são pessoas invejosas, são pessoas arrogantes, pessoas que mentem, pessoas que são capazes de enganar umas às outras, que guardam ressentimento, mágoa. São pessoas ali que têm um orgulho dentro de si. Então, Jesus, ele não olha para a aparência, ele olha para aquilo que está dentro de nós. O que agrada a Deus é um coração contrito, um coração puro, um coração reto, um coração que se humilha perante o Senhor, que reconhece os seus erros, que obedece a sua palavra. A palavra do Senhor fala que aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos. Então ele conhece quem ama ele.
Então, essa árvore que era figueira, que era uma árvore, né, das folhas ali bonitas, mas era sua aparência. Então representa cada um de nós. Que tipo de pessoa é você? Será que você é parecido com essa figueira? Porque se você é parecido com essa figueira, então procure buscar Deus, procure orar a Deus, procure mudar o que está dentro de você. Tire a religiosidade. A religiosidade, quando eu falo, é um ritual. Não é, quando eu falo de religiosidade, eu não estou falando que você tem que achar que tudo é normal. O que é pecado, o que é errado, é errado. Eu estou falando de pessoas que cumprem rituais, pessoas que acham que por terem um cargo na igreja, ou até mesmo um membro que está ali na igreja, né, se acha ali que é melhor que o outro. Mas, na verdade, nós temos que olhar para dentro de nós. Isso nos ensina muito sobre não andar e não viver de aparência. Então, aquela árvore representa quem eu sou e quem você é. Como que Jesus tem olhado, o que ele tem visto dentro de você? Como que você é por dentro? É uma pessoa que realmente vive a palavra de Deus? É uma pessoa que realmente anda na verdade? Ou é uma pessoa que não tem fruto nenhum? É uma pessoa que não faz diferença no mundo espiritual? Jesus tem se agradado de você? Tem se agradado de mim? Vamos analisar, vamos examinar dentro de nós, né? O que está dentro de nós? Então, muitos têm apenas aparência, mas não têm frutos, né? Mas Jesus, ele não olha para isso. Ele não quer saber da sua aparência. Jesus olha o coração. Foi o que ele disse para o profeta Samuel, quando Jesus pediu para o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o rei Davi. Então, Jessé colocou lá todos os seus filhos, menos o rei Davi, menos Davi. Davi era pastor de ovelhas, era um menino de pequena estatura, não era uma pessoa, sabe, não tinha aquele porte ali de guerreiro. Mas Jesus se agradava do coração dele. Por quê? Porque Jesus olhava para o que estava dentro dele. Davi buscava a Deus, era temente a Deus. Os outros não. Os outros não tinham, Deus não se agradava deles. Deus não achou graça neles. Mas em Davi, sim. Tanto é que Jesus escolheu o rei Davi. E o que foi que Deus falou para o profeta Samuel? Eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu olho o que está dentro do coração. Então, Jesus, ele quer isso de nós. Ele quer ver um coração que dá fruto, uma mente limpa, que anda nos caminhos dele, que obedece, que não vive na religiosidade. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês aqui, sabe? Então, quando você não gera frutos, sabe, que não agradam o coração de Deus, o que Deus faz? O que Jesus faz? Ele vai lá e corta. Então, se você não prestar atenção em que frutos você tem gerado, você e eu corremos risco de ser cortado pela raiz, de sermos cortados, de sermos tirados por causa da forma como nós temos andado diante do Senhor, como nós temos nos comportado diante das pessoas também, porque isso conta muito. Então nós temos que gerar frutos que permaneçam no Senhor, frutos onde as pessoas possam olhar e ver que nós somos parecidos com Jesus. Jesus quer isso de cada um de nós, que nós possamos também, aqui fala no versículo 15, eu vou ler mais uma vez, fala aqui no versículo 15, e vieram a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então, nós precisamos purificar o nosso templo, o nosso corpo, de todo o pecado, de toda incredulidade, de toda dúvida, de toda sujeira espiritual. Nós somos o templo. Quando Jesus viu ali, né, os cambistas ali vendendo na casa de Deus, vendendo, sabe, animais ali, fazendo a casa de Deus de mercado, Jesus ficou revoltado com isso. Jesus chegou lá, virou a mesa, derrubou tudo, porque isso não agrada a Deus.
E o que nós temos feito com o nosso templo, que somos nós, que nós somos o templo do Espírito Santo, o templo de Deus? Será que nós temos tirado tudo aquilo que desagrada a Deus? Como é que está o nosso templo? Quem tem habitado dentro de nós? É o Espírito de Deus ou o Espírito do diabo? Porque ou você serve a Deus ou você serve ao inimigo. Então purifica o seu templo, o seu coração, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, sabe? Não guarde nenhum tipo de ressentimento, de sujeira, de mágoa. Se alguém falou de você, te criticou, sabe? Procure guardar o teu coração, procure se preservar ali puro diante do Senhor. Porque não vale a pena andarmos no pecado, andarmos de forma que desagrada ao Senhor. Então eu espero que você entenda, que você medite nessa palavra, que você entenda que você é o templo do Espírito Santo de Deus, que Deus quer a sua vida, que Deus quer quem você é dentro de si, não o que está fora. Não é o que você veste, não é isso que agrada a Deus, e sim o que está dentro de você, aquilo que Jesus tem visto sobre você. Então, eu espero que essa palavra fale ao teu coração, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você possa entender essa palavra e que você possa orar a Deus e pedir para Deus te purificar de todo o pecado, de toda a impureza, em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.